A maior mudança que precisamos fazer é passar do consumo para a produção, mesmo que numa pequena escala em nossos jardins. Se pelo menos 10% de nós fizermos isso, seria o suficiente para todos. Daí a futilidade de revolucionários que não têm jardins, não têm hortas, que produzem balas e palavras, mas não comida e abrigo. Bill Mollison, um dos co-criadores da permacultura. É com essa reflexão que eu começo o princípio de hoje. A gente vai falar sobre o princípio 3, obtém um rendimento, que é representado por esse rabanete mordido, uma das culturas mais rápidas que a gente tem hoje para plantar e colher. Diferente do princípio anterior, o 2, capta e armazena energia, que pensa em como a gente pode coletar esses recursos disponíveis pensando num cenário futuro, o princípio de hoje vai falar de como a gente pode obter um rendimento agora, como que a gente pode produzir algo que seja rápido, que nos dê um retorno mais imediato. E por isso eu vou falar hoje sobre agricultura, com foco na produção de alimentos na cidade, que é uma das coisas que a gente vem fazendo aqui no Arborecer há mais de 10 anos. Bom, mas antes, vamos refletir um pouquinho, que eu gosto muito de história. Se a gente pensar lá 10 mil anos atrás, foi quando nós, seres humanos, aprendemos a plantar. Antes nós éramos nômades, então a gente ficava mudando de lugar. E aí, então, teve um momento que a gente aprendeu que, trazendo algumas sementes para perto, a gente conseguia aproximar esse cultivo também e produzir o nosso próprio alimento sem precisar mais ir atrás dele. É nesse momento, então, que a gente muda completamente de patamar, deixamos de ser como qualquer outro animal, caçador-coletor na natureza, e passamos a domesticar essa natureza. Aí muita coisa muda, porque a gente vai ter uma outra noção de território, uma outra organização social, porque a gente se fixa na natureza, e daí começam a surgir as primeiras vilas, as primeiras aldeias, até as grandes primeiras cidades que eram baseadas no signo da agricultura. Durante muito tempo nós vivemos completamente integrados, plantando, domesticando essa vegetação, mas também integrados com a natureza. E foi há poucos anos atrás, não faz tanto tempo assim, veio uma tal de Revolução Verde, que veio de um pós-Segunda Guerra Mundial. A gente sabe que a guerra dá muito dinheiro e o produto da guerra, que não poderia mais ser vendido na guerra, que são todas as armas químicas, todo o maquinário, passou para um mercado que nunca ia ter fim, que é a alimentação, a agricultura. Então tudo isso que hoje a gente vê, os aviões sobrevoando as plantações, jogando veneno, isso tudo era usado na Segunda Guerra Mundial. E aí eu pergunto para vocês, a gente não está sendo bombardeado de veneno? A gente vive uma guerra não declarada há muito tempo. Desde 2008 o Brasil é o maior consumidor de agrotóxicos do mundo. E cada brasileiro já consome mais de 7 litros por ano. Porque isso não está só na nossa salada, isso está no arroz, no feijão, no pão, no macarrão, em tudo que a gente consome tem uma grande quantidade de veneno. Por isso é muito importante a gente falar hoje de produção de alimentos na cidade. Ela é um grande desafio, porque hoje a gente tem uma cidade toda impermeabilizada, verticalizada, mas a gente pode sim otimizar esses espaços urbanos para produzir nosso próprio alimento. Aqui, por exemplo, na horta da laje do Arborecer, a gente tem um pouco mais de 25 metros quadrados e a gente consegue cultivar mais de 100 espécies de vegetais comestíveis. Vai ter algumas imagens da nossa horta, de tudo que a gente já conseguiu cultivar em recipientes aqui no ambiente urbano, numa casa na cidade de São Paulo. Essa é a nossa horta, então, aqui na Zona Norte. A gente planta em recipientes baseado nos princípios da agroecologia, então a biodiversidade é bem grande. Aqui a gente tem um inhame dentro de um caixote, cultivado num recipiente. As couves, a gente tem gengibre, que é uma planta bem legal de se cultivar também em recipientes, ela se desenvolve super bem. A gente trabalha muito com punk aqui, então aqui a gente tem o shiso, que é uma erva bem aromática, super saborosa. Tem o physalis, que é uma outra punk também, que são esses balõezinhos super bonitinhos, né? Se vende muito caro no mercado e ela é praticamente uma planta espontânea. Nos baldes a gente tem os hibiscos, que dá pra fazer um chá antioxidante bem legal. Indo pra rua ali, ó, batata yacon, uma batata super saudável, saborosíssima. Espinafres de Okinawa,
uma punk também, açafrão da terra, o cúrcuma, dá para cultivar em recipientes. Aqui a gente tem os rugocultures, que são os cultivos de baixa irrigação e alta fertilização, que se tornam suficientes a longo prazo. Aqui alguns peixinhos que são bem legais também da gente cultivar e consumir. Nossa parede toda sendo utilizada como suporte para a produção de hortaliças também. Caminhar do mesmo passo dos sentimentos que emanam do Senhor, que emanam do Senhor. Nos faz caminhar no mesmo passo dos sentimentos que emanam do Senhor, do nosso interior. Quem tem ouvidos que ouça, mas quem tem olhos que veja. Quem tem ouvidos que ouça seu coração, mas quem tem olhos que veja. É importante a gente pensar em como a gente pode otimizar nossa casa para a produção de alimentos. Aqui a gente planta em caixote de madeira, em balde, em lata velha, em panela, em liquidificador, em vários recipientes bem legais também, que são divertidos e que a gente pode estar ressignificando. A cidade é uma grande geradora de resíduo, então como que a gente aproveita esses resíduos para utilizar na nossa produção de alimentos? Essa é uma das propostas que a gente tem aqui no Arborecer. Existe uma técnica chamada minicultura. Ela é muito legal de se fazer em casa. Você pode fazer mesmo não tendo luz, não tendo espaço, e até sem terra a gente consegue plantar, produzir. Eu vou fazer um vídeo em breve que eu vou falar bastante sobre a minicultura, então acompanha aí que em breve a gente vai ter mais informações sobre ele, tá? É muito legal a gente focar em espécies rústicas também, então as chamadas punks, né, são as plantas alimentícias não convencionais. Aqui a gente tem uma grande variedade dessas plantas, como o physalis, hibisco, peixinho, capuchinha, taioba, serralha, beldroega, trapoeraba, tudo isso são plantas comestíveis e que são fáceis de cultivar também. Então, em qualquer espaço que você tiver, aí você consegue cultivar essas plantas que muitas vezes são mais nutritivas do que aquelas convencionais. O alface, que é muito exigente, a couve, por exemplo, são espécies que são mais exigentes do que essas outras rústicas. Então é legal a gente focar nelas também para que a gente possa produzir. Você pode começar uma horta, por exemplo, aí no seu bairro. De repente tem algum espaço ocioso, um terreno que você pode começar a plantar. Chamar uma galera, começar uma horta comunitária. É uma possibilidade também bem legal da gente começar esse movimento das hortas comunitárias. Aqui em São Paulo tem um movimento crescente das pessoas se unindo e plantando em lugares ociosos, ocupando praças, terrenos, parques, para que a gente consiga realmente produzir mais alimento e gerar mais resiliência dentro da cidade. É muito importante a gente conseguir ser resiliente, se adaptar a condições extremas que podem vir a acontecer. A cidade não tem resiliência. Se a gente acabar agora o fornecimento de alimento que vem do campo para cá, a gente fica sem abastecimento. Então, como a gente cria esses núcleos mais fortalecidos, cultivar seu próprio alimento é uma forma de ativismo também, né? É a gente mostrar que não queremos mais ser dependentes de um mercado do veneno, o mercado da morte, que são os agrotóxicos, e como que a gente pode fortalecer esse movimento da produção de comida limpa, né? Porque a gente sempre plantou com comida limpa. Agrotóxico é uma coisa que é recente.
não é uma coisa que vem de muito tempo. A gente consegue sim produzir integrado com a natureza, produzindo muito mais, muita biodiversidade. Vai ter um princípio que eu vou falar bastante de biodiversidade também, mas é importante a gente criar esse movimento na nossa casa, nos nossos espaços, porque tudo vai começar dentro de casa, né? Tudo começa primeiro com a gente para depois isso se expandir. Bom, então é isso, espero que vocês plantem muito, fiquem de olho porque eu vou mostrar mais pra frente um vídeo sobre minicultura. E semana que vem eu volto com o princípio 4, a gente vai falar sobre autorregulação. Então, até semana que vem, plantem muito aí na casa de vocês e aguardem os próximos vídeos. Beijo!